Olá, gente. Se o Papai do Céu nos permitir, vamos falar hoje sobre dons ministeriais. Romanos capítulo 12, versos 6 e 7 e Efésios capítulo 4, versos 11, 12 e 13. Vou ler primeiro Efésios capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 9, Efésios capítulo 4. Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para o treinamento ou capacitação dos santos, em vista do ministério para a construção ou edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, completo, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Primeiro vamos aqui explanar esses aqui Efésios, para depois, se assim Deus quiser, irmos para Romanos capítulo 12, 6 e 7. Senão, nós iremos a outro vídeo, né? Impressionante que Paulo, ele chama a atenção, tanto na carta aos Romanos, quanto na carta aos Efésios, né, acerca do ministério. E qual a intenção desse ministério? Porque o Senhor Jesus deu os dons. O que é os dons? É a capacidade de fazer algo, né? Ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 3 até o 7, ele diz um negócio interessante. Em virtude da graça de Deus que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não tenha de si mesmo um conceito elevado, além do que convém, mas na justa medida, com moderação, né, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Aí ele diz, pois assim como um só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, o mesmo dom, a mesma capacidade, né? Olho, nariz, boca, ouvido, cabeça, né? O cérebro, os braços, as mãos, os dedos. Então, cada membro tem uma função diferente e nenhum membro é maior ou melhor do que o outro. Todos têm sua função, têm a sua responsabilidade e precisam um bom funcionamento de cada membro para que o corpo tenha um bom desempenho. Então, quando nós passamos a compreender essas coisas, muitas picuinhas elas são extintas do nosso meio. Mas se nós não compreendermos essas coisas, vai continuar a picuinha, o partidarismo e o surgimento de várias novas denominações. É impressionante que Paulo diz aqui no capítulo 11, no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, dizendo que e concedeu-os a um ser apóstolos. Este que desceu também subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns apóstolos. O que é apóstolo, gente? Né? O que quer dizer isso? É impressionante que esse termo apóstolos,
né, da parte de Estela ou Estelia, que agora eu não lembro, quer dizer aquele que é enviado da parte de alguém. Esse nome era dado aos navios que abasteciam com alimento, que partia de um certo lugar para o outro, ou seja, ele viajava. Se fosse no caso como navio ele ia viajando, né, navegando. Se fosse animal cargueiro, de acordo com a distância, ele ia com um animal, né, uma carroça, ou então um animal, um burro, com os seixos do lado. Qualquer forma, é peregrinar ou viajar para levar abastecimento. Quando Jesus disse lá, em João capítulo 28, versículo 19, se eu não estiver enganado, quando ele disse lá, ide, portanto, aquele verbo ali, ir, não é o erhomai, que quer dizer ir ou vir, é o poreuomai, quer dizer atravessar de um lado a outro, peregrinando ou viajando. No caso, um navio que sai de um ponto de partida, atravessa todo o lago, todo o mar, para chegar no destino. Ou alguém que for a pé ou com animal, que entre em um certo lugar, atravessando para chegar nesse outro destino. Só um momento. Oi, tem um boleto. Tudo bom? Obrigado. Então, gente, apóstolo fala de missão. Entendeu? Um trabalho que lhe foi entregue para você realizar e cumprir tal trabalho. Por isso que nós hoje em dia não temos de fato a ideia desse termo apóstolo. Tanto é que tem muitas pessoas que se denominam de apóstolo, mas ele fica parado num lugar, dirigindo uma congregação. Eu pergunto a vocês, quantas congregações Paulo dirigiu? Tanto é que apostolê quer dizer missão. Apostolê, eu escrevi aqui em algum lugar, mas eu não sei onde foi parar. Apostolê. Apostolê quer dizer missão, né? Apostolado, apostolê. Então, apóstolos era dado aos navios que supriam os lugares. Saiu de um certo lugar, atravessavam o mar para chegar no outro lugar e suprir. Aí Paulo disse, uns para apóstolos, né? Por isso Jesus disse, ide por todo mundo, ide aqui por eu, mas atravessando, peregrinando, treine, capacite, eduque, que na nossa versão está ensinar, e não é ensinar, é marpeteuo, que quer dizer literalmente treinar, discipular, capacitar. Tanto é que o apóstolo, ele, quando chegava no lugar que abria um trabalho, ele ia treinar os seus ajudantes. Esses ajudantes eram chamados de evangelista. No grego, euangelistas, que é um designado, que era designado e treinado pelos apóstolos. O apóstolo chegava e implantava o trabalho no lugar, né, desbravando o lugar, e agora ali as pessoas, ele ia capacitar algumas pessoas dali mesmo, para ampliar, expandir o serviço. Também, Efésios capítulo 4, ainda, de apóstolo. Outros como profetas, nós sabemos quais são o trabalho dos profetas. Aqui nesse caso aqui eu acabei não pesquisando sobre profetas. Mas até no Novo Testamento, capítulo 3, 13 de apóstolo, nós vemos ali que antes de Paulo e Barnabé ser designado, havia ali profetas, doutores. Eu não vou ler agora, vou ler aqui para nós ficar mais atualizado. E essas pessoas ajudavam no ministério da intercessão, da oração
e da escolha das pessoas para o ministério. A pessoa não era designado porque sabia muito bem, porque sabia muito, nem pelo tempo de serviço e nem por parentagem. As pessoas iam ali fazer a oração, o jejum, sob determinado trabalho em um certo lugar, e ali, de acordo com a oração, com o jejum, com a intercessão, pedindo a Deus, o Espírito Santo revelava quem seriam as pessoas designadas para aquele trabalho. Então, dizendo assim, havia, Atos 13, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores. Barnabé, Simão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra qual destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. Então não era pelo tempo que estava como auxiliar, outra coisa de igreja, ou porque era parente, ou porque era conhecido, ou porque era camarada. Não. Aqui era porque o Espírito Santo determinava, depois que esses profetas, chamados profetas, e também até professores, que nós vamos ver aqui mais adiante, estavam ali empenhados e perguntando a Deus qual seria a direção daquele trabalho e quem estaria na frente daquele trabalho. Então ele concedeu apóstolos, profetas, a outros evangelistas, que eu já falei aqui, que evangelista ele é treinado e capacitado pelo apóstolo, né? E também pelos professores, que nós vamos ver aqui mais adiante. E essas pessoas serviam para ampliar ou fazer expandir o trabalho, né? O apóstolo implantava o trabalho ali, pregava, fazia acontecer, mas chegava uma hora que ele tinha que se deslocar, e o evangelista agora tinha que expandir o trabalho. Então, evangelista, há outros pastores e doutores. Pastores e doutores. Há uma diferença de pastor e doutor. Se bem que tem pastores que são professores ou mestres, né, tem essa capacidade. E tem também doutores ou mestres que são pastores, mas tem uns pastores que não são doutores, não são professores, e tem uns professores que eles não são pastores, não têm essa capacidade, não têm esse dom, não têm essa graça. Então é necessária, há necessidade de sabermos distinguir isso. Porque tem pessoas que estão no ministério errado, né, porque hoje em dia é cargo, não é ministério, não é tido como ministério, e acaba atrofiando, atrapalhando no trabalho. É isso? Então, quem isso significa que subiu, Efésios 4, a partir do versículo 9, senão aquele que também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de que plenificar todas as coisas. E ele é que concedeu-os a um para apóstolos, né? A outros profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o quê? A fim de que? Para... Aqui está escrito como aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar no texto grego, catartismon, quer dizer literalmente consertar ossos quebrados. E o que quer dizer isso? É preparar, treinar, aperfeiçoar. Gente, pode uma pessoa não habilitada, não treinada, não instruída treinar outras pessoas? Pense bem, um pedreiro que ele não sabe o trabalho de pedreiro, que ele não sabe usar linha, não sabe usar o prumo, não sabe usar um nível, não sabe nem sequer usar a colher, né? Não sabe nem qual é a medida de cimento para cada massa. Ele fazer uma casa, o que vai acontecer com essa casa? Um cirurgião, que ele não foi aprovado, nós vemos aí, né, gente atrofiada, toda cortada, toda mutilada. Então, gente, a pessoa que não é habilitada, treinada, se bem que tem pessoas aí que tem habilitação, né, mas
é barbeiragem pura no trânsito. Mas pense bem, uma pessoa não habilitada para fazer algo e ela está ali naquele cargo, naquela determinação para fazer, o que vai acontecer? Se você estudar a história do povo hebreu no tocante a como é que eles fazem para escolher, né, um mestre, você vê a criança com 4 anos de idade, ela entrega a um certo rabino até os 14 anos para saber se ele vai ser um pai de família, um profissional lá qualquer secular, ou se ele vai ser mestre. Pense bem, dos 4 aos 14 anos, 10 anos para decorar os 5 livros da Bíblia. Ele tem que decorar aquilo ali. Aí depois vai dos 14 anos para ver se ele vai ser. E se for, ele até os 30 anos ele vai treinar ser um escriba, que hoje em dia nós conhecemos como advogado. Pense bem, Jesus durante 26 anos sendo preparado, ainda que ele foi rejeitado pelos rabinos para ser mestre, ainda que ele tenha sido, né? Tanto é que disseram lá, como pode esse ensinar se não sabe letras? De onde veio tanta sabedoria? Jesus disse, se o que eu recebi é de mim mesmo, né? Mas o que eu recebi veio do Pai. Para 3 anos e meio de treinamento nos seus discípulos. Treinar 3 anos e meio. E tem gente que não quer fazer um curso de 3 anos e meio, e mesmo fazendo não compreende nada, mas quer assumir ou é colocado num cargo que não tem nada a ver. Aí o que vai acontecer? Em vez de aperfeiçoar, em vez de treinar, como pode uma pessoa sem capacidade treinar alguém? Então diz o que aqui? Para aperfeiçoar, para treinar, né? Para aperfeiçoar ou treinar os santos, em vista de quê? Do ministério. O que é ministério? Diaconia, serviço, que a gente chamamos aqui de culto, latreu ou latreia. Para edificação do corpo, olha, bota pessoas inabilitadas para aperfeiçoar, né, visando o ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé, do pleno conhecimento, oh meu Pai do céu, do Filho de Deus, a estatura de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O pior é que tem gente que não aguenta conversar com crente. Porque é cada coisa que conversa, que não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça. Aí o Senhor Jesus fala lá em João capítulo 15, a partir do versículo 13, diz que nós somos sal da terra. Se o sal se tornar estúpido, que no nosso termo é insípido, que é murantê, vem do substantivo do verbo morel, que deriva o adjetivo muros, que quer dizer estúpido, louco, sem sentido, que não fala coisa com coisa. Para nada presta, senão para ser pisado pelos homens, porque ninguém pode devolver a capacidade de salgar por sal, se ele perder essa capacidade. Ele diz mais, vocês são a luz do mundo. Não se pode construir uma cidade que está em cima de um monte. Assim seja as vossas obras evidenciadas diante dos homens, e os homens, vendo suas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, nossas atitudes, gente, fala tudo. E quando nós falarmos, tem que ter sentido. Não falar coisa com coisa. Então, como é que o corpo de Cristo pode ser aperfeiçoado? Entendeu? Pode ser construído para que alcancemos a plenitude do conhecimento, na estatura de um homem preparado, perfeito, maduro, se quem estiver na frente trabalhando não tem habilitação para tal função. Entendeu? Então, nós aprendemos hoje que apóstolo é aquele que nós chamamos de missionário, né? Profeta é aquele que ajuda no ministério da intercessão, junto com pastores, doutores, para que se possa designar, segundo a direção do Espírito Santo, aqueles que vão fazer o trabalho
né? E descobrimos que evangelistas são aquelas pessoas que são habilitadas pelos profetas ou pelos apóstolos para expandir o trabalho local. De forma análoga, mas falando de alguns dons diferentes. Tchau! Carlos, a fruta. Certo. Já são diferentes, já fala de um trabalho já implantado no lugar, né? O trabalho já está implantado, já está correndo lá, já tem as pessoas, já tem os membros, já o missionário já passou, o evangelista já fez o trabalho, agora a comunidade está formada. Aí Paulo chama agora de o corpo já pronto. Paulo diz aqui em Romanos, a partir do versículo 1 até o 7. Exorto-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereça os vossos corpos o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus, porque o vosso serviço é a lógica, e não se modelem de acordo com o século atual, mas sede transformado na renovação da mente, a fim de que possais discernir qual a vontade de Deus, a magnânima, a aceitável e a plena, completa, perfeita. Ora, por meio da graça de Deus que foi dada a mim, eu digo a cada um de vocês que não tenham de si mesmo um conceito elevado além do que convém, mas na justa medida, né, da sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um, pois assim como um só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, do mesmo modo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros um dos outros, tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Aquele que tem dom de profecia, exerça segundo a proporção da fé. Aquele que tem um dom do serviço ou do diaconado, né? Aquele que não só coleta as doações, mas também que visita cada pessoa, órfão, viúva ou estrangeiro, para suprir as suas necessidades, como está escrito lá em Levítico. Vou dar uma pausazinha aqui. Levítico capítulo 14. Que nós temos a ideia completamente diferente da ideia dos dízimos e oferta, como era distribuído na época levítica, já que usamos muito no Antigo Testamento para falar acerca de dízimo, mas não pesquisamos para termos uma base correta. Diz assim, Deuteronômio 14, a partir do 22. Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura que o campo produzir. É diferente dos outros dízimos, né, que só o ministério arônico poderia fazer. Isso é entregue somente a eles. Aqui são outras coisas que eu não vou explicar agora. Que é bem demorado isso aqui, é um assunto muito grande. Todos os anos separarás, tá ok? Separarás o dízimo de todo produto da tua semeadura que o campo produzir, e diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele houver escolhido para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo, do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda continuamente a temer o Senhor teu Deus. Caso o caminho seja longo demais para ti, não possa levar o dízimo, porque o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para aí colocar o seu nome fica muito longe de ti, quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, venderás por dinheiro, toma o dinheiro em tua mão e vai para o lugar que o Senhor teu Deus houver escondido, lá colocarás o dinheiro por tudo que desejares. Carlos, já foi, só ligando para ele agora. Foi. Tá ok. Tudo que desejares, vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo enfim que te é pertencer, comerás lá diante do Senhor teu Deus, e tu te alegrarás, tu e tua família. Quanto ao levita que mora na tua cidade, não o abandonarás. O levita, nesse caso aqui, tinha várias funções, e das tribos tinha uns que tinham serviço de diaconato. Cada levita, por sua família, tinha sua função: porteiro, profeta, videntes, cantores, tocadores, entendeu? Mas tinha uns que eu não vou agora citar, que agora não convém. Você vai lá, Ministério Levítico, traço Fernandes, você vai ver o vídeo também no meu Face. Cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita, no terceiro ano colocarás nas tuas portas. Virá então o levita, que nós hoje chamamos de diáconos,
essa função aqui é do diaconato. Tinha outro serviço dos levitas lá, tirando ainda os filhos de Arão. Está lá em 1 Crônicas, capítulo... acho que é 1 Crônicas, capítulo 23 e 24, não lembro agora. Virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Deste modo o Senhor teu Deus abençoará em todo o trabalho que tua mão realizar. Então, aqui os dons. O primeiro que ele fala aqui é o quê? Profecia, segundo a profissão da fé. Aquele que tem um dom de serviço ou diaconato. Vocês se lembram? Se não se lembram, ou então não leu, por que foi instituído os diáconos como Filipe e Estevão? Vá ler Atos a partir do capítulo 6. Você vai ver que as viúvas que não eram judias estavam sendo desprezadas. Não estavam sendo atendidas nas suas necessidades e se queixaram a Pedro, Tiago e João. Então os três decidiram orar e pedir orientação a Deus e escolher alguns homens para fazer o serviço de diaconato, para socorrer as viúvas. Então diácono, que nós chamamos hoje de garçom, que na antiga aliança era chamado de moço, o moço de Elias, o moço de Eliseu, né? Então, diaconato, exerça servindo, que no ensino, ensinando, quem dá consolação, do conforto, do encorajamento, né? Paráclesis, que encoraja, quem exorta ou encoraja, encorajando, e quem distribui seus bens, faça com liberalidade, e aquele que preside com diligência, cuidado, zelo, e aquele que exerce misericórdia com alegria. Então aqui já está falando de algumas coisas diferentes, que é o que? Quem tem o dom da profecia, né? Que ajuda principalmente, não só na direção da igreja, né? Como também na intercessão e na hora das escolhas das pessoas para trabalharem na obra. Eu nem vou dar assim, uma amplitude nisso aqui, porque o vídeo está muito grande, e também porque eu não pesquisei acerca desse assunto muito dos profetas. Mas desde a antiga aliança, na hora de determinar alguns cargos, geralmente os profetas eram as pessoas que indicavam para as pessoas. Então, profecia, diaconato, ensino ou didascalia, exortação para a eclesia, distribuição de bens, né? Metade de duas, que é de dar, de doar, distribuir aquilo que tem, partilhar, compartilhar ou comunicar. Você tem essa graça de dar e dar, sempre Deus está dando para você compartilhar também, né? Pessoas que sempre estão cooperando com a obra, financeiramente ou com bens, doando terreno, dando dinheiro, etc. Com liberalidade. E aquele que preside, dirige, que é superintendente, né? Que está na frente da obra, que faça com diligência, com cuidado. E aquele que exerce misericórdia, né? Geralmente são as pessoas que visitam e que cuidam de doentes ou daqueles que padecem necessidade para ajudar, que faça com alegria. Aqui eu vou pausar, né? Vamos terminar. E em outra oportunidade, quem sabe nós falamos desse assunto de forma mais plena, mais clara e quem sabe até mais sucinta. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pegue esses temas, cada um deles, acerca do ministério. Romanos capítulo 12, versículo 6, 7. E Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Para que você compreenda o que cada termo desse quer dizer. E, gente, isso não é um cargo, não é uma profissão. Isso é um dom que tem não somente o objetivo de construir, montar um trabalho em um lugar, né? Como está lá em Efésios, como também administrar, como está em Romanos capítulo 12, para que mantenha em pleno funcionamento e com toda a saúde, para a glória do Filho de Deus e para a glória de Deus Pai. Amém? A paz, Deus continue abençoando.